paz do Senhor a todos. Amém. Louvado seja Deus pela oportunidade que nós temos de estar na presença do Senhor. Hoje o Senhor ministrou algo no meu coração. Hoje não. Eu confesso que o Senhor ele tem gerado essa palavra no meu coração. Já desde o dia que a Edineia me chamou, eu me coloquei a orar ao Senhor. Eu até comentei com a pastora, parece ser fácil o tema, mas não é fácil, não. E eu comecei a orar ao Senhor e pedir uma palavra ao Senhor. Porque o que de fato importa é a palavra do Senhor. É a palavra que nos mantém de pé, é a palavra que nos levanta, é a palavra que nos sustenta. E eu falei, Senhor, eu acredito que desde o tempo em que o Senhor iniciou um novo ciclo, falando com a sua igreja, o Senhor sempre tem uma palavra de vitória para a sua igreja. Então vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. E o versículo 11. Livro de Apocalipse, capítulo 3, o versículo 11. Amém? Todos acharam? O texto vai dizer assim: eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vou ler novamente. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor pela sua palavra. Bendito seja Deus por essa palavra. Eu glorifico o nome do Senhor quando eu vejo um congresso com um tema como este. Sabe por quê? Porque um tema como esse revela que o Espírito Santo tem despertado a sua igreja, dizendo que o céu ainda é prioridade. Num tema como esse, eu vejo ainda mais num culto de juventude, é o Espírito Santo se movimentando em nosso meio, dizendo, ei, não se esqueça que o céu ainda é prioridade. Nós podemos viver a nossa vida aqui do jeito que nós quisermos. Nós podemos trabalhar, nós podemos investir, nós podemos projetar, nós podemos sonhar, mas nunca se esqueça que o céu ainda é prioridade na minha e na tua vida. Quando eu comecei a meditar a respeito dessa palavra, a primeira coisa que o Espírito Santo falou ao meu coração, que o reino dos céus precisa ser tema das nossas pregações. Que o reino dos céus precisa voltar a ser tema dos nossos cultos dentro da igreja. Porque hoje se prega sobre tudo. Se fala sobre ser uma boa esposa, como se ser um bom filho. Se fala até sobre finança na igreja. E tudo isso pode sim ser pregado. Mas nós não podemos nos esquecer que o tema da igreja é o reino dos céus. Jesus ministrava meu coração. A palavra diz assim, pastor Fábio, que Jesus iniciou o seu ministério. E a primeira palavra que Jesus prega é dizer, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O maior pregador que houve nessa terra, Jesus Cristo de Nazaré, ele não só é pregador, como ele é a própria palavra. João vai dizer assim, ei, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A primeira pregação de Jesus, ele vai dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E por que o reino dos céus sumiu dos nossos altares? Porque a palavra a respeito do reino dos céus sumiu dos nossos cultos? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração.
O coração está cheio das coisas dessa terra. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: ei, ninguém que se alista no exército do Senhor pode ficar embaraçado com as coisas dessa terra. Nós vivemos aqui, mas nós não podemos nos esquecer que o céu é prioridade. Todas as pregações de Jesus, ele vai falar a respeito do reino dos céus. Todas. Jesus, em todas as suas pregações, ele vai falar a respeito da eternidade. Jesus inicia o seu ministério quando ele diz: Galileia dos gentios, um povo que estava nas trevas, lhe brilhou uma grande luz. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus prega o sermão da montanha, a primeira palavra é: bem-aventurados são os pobres de coração, porque deles é o reino dos céus. Todas as mensagens que Jesus ministrou, ele estava falando a respeito da eternidade. Quando Jesus vai falar a respeito do grão de mostarda, ele vai dizer: e o reino dos céus é semelhante. Todas as vezes que Jesus foi falar uma palavra, ele estava enfatizando a respeito das coisas do alto, a respeito das coisas do reino. Todas as vezes que nós vamos ver Jesus pregar, ele enfatiza aqui o reino dos céus. A nossa pregação não pode faltar o reino dos céus. Nós vivemos aqui, mas a nossa morada é na eternidade. Jesus, ele pregando a respeito do reino dos céus, nós vamos ver que não só Jesus como o segundo maior, porque Jesus é o maior pregador que já se ouve, mas o segundo maior é João Batista. E quem falou isso foi o próprio Cristo. Uma vez Jesus estava pregando, e a Bíblia diz assim, que os discípulos de João vêm até Jesus, dizer para Jesus que João está preso, e perguntando se ele era o Cristo. Jesus começa a dizer: ei, volta lá e diz para João, que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam. Diz para João que eu estou pregando as boas novas. A Bíblia diz que os discípulos de João voltam para a prisão para dar testemunho de João, e Jesus Cristo começa, ele para a pregação dele para dar testemunho de João Batista. A Bíblia vai dizer assim, que Jesus parou, perguntou para a multidão: ei, quem vocês foram buscar no deserto? Quem é que fostes procurar no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um homem de vestes finas? Ele está dizendo: ei, se você está procurando um homem de vestes finas, está no lugar errado. Homem de vestes finas não está no deserto. Homem de roupa bonita está dentro do palácio. Mas Jesus vai dizer assim: se vocês estão procurando um profeta, no deserto tem profeta. Ele está dizendo: ei, e não só profeta, mas mensageiro do Altíssimo. Ele está dizendo: ei, João não só era profeta, mas era mensageiro. E qual é a primeira palavra que João Batista vem pregando? A Bíblia diz que naqueles dias João surge pregando: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Não podemos, querido, tirar o reino do céu do meio da igreja. A minha oração é: Senhor, que volte ao centro da nossa palavra o reino dos céus. Porque parece que falar do céu está fora de moda. Falar a respeito da eternidade não gera comoção. Aí a gente deixa para falar da eternidade no velório. Porque no velório é conveniente, né? No velório a gente fala: combati o bom combate. A pessoa às vezes viveu a vida do jeito que quis, fez o que quis, fez tudo o que o diabo queria. Aí chega no velório, se levanta um para dizer assim: não, mas combateu coisa nenhuma, querido. Ei, mas ele vai para o céu. Não vai coisa nenhuma. Porque para entrar no céu, a Bíblia diz que o céu ele é tomado à força, que existe uma porta estreita, e Jesus disse que o céu é para poucos. Essa palavra doeu no meu coração, Luana, quando o Espírito Santo ministrou e falou para mim: Larissa, o céu é para poucos. Porque a Bíblia diz
Jesus pregando e alguém pergunta para Jesus: muitos serão salvos? Jesus olha e diz assim: a porta é estreita e muitos são os que vão tentar, mas poucos conseguirão passar por ela. Ah, querido, o céu é para poucos. Porque o céu, querido, é para quem quer. Porque é para quem quer com vontade. Jesus é Ele mesmo que está dizendo: é com força, é com violência, é renunciando, é deixando o pecado de lado, é vivendo para Deus. O céu é para poucos. Mas a gente tem a mania de dizer que morreu foi para o céu, né? Na televisão, morreu um famoso, não, está no céu. Coisíssima nenhuma. Porque a salvação, ela é de graça, de fato. Porque a Bíblia diz assim que não tem nada que eu e você possa fazer para receber a salvação. A salvação, de fato, como a pastora disse, já foi nos dado. A luta aqui é para não perder. A nossa luta aqui é para não perder a salvação. Você já recebeu a salvação. Você ganhou de graça sem fazer nada. O preço já foi pago. Agora você luta é para continuar retendo aquilo que você tem. A salvação é de graça, mas não é de qualquer jeito que você vai para a eternidade. Então nós precisamos voltar ao centro da palavra e trazer de volta o reino dos céus para as nossas pregações. Você, pregador, traga o reino dos céus para a sua palavra. E você, ouvinte, deseje o reino do céu para a sua vida. Almeje o reino dos céus. A pregação do reino dos céus é para este tempo. Não está fora de moda falar a respeito do céu. O céu não é para ser falado somente no culto fúnebre. Quando alguém morre, aí para consolar a família, a gente diz que vai para o céu. Não, o céu é para ser pregado, é agora. O céu é para ser ministrado, é neste tempo, querido. Porque para entrar no céu, querido, nós precisamos fazer a obra em vida. O livro de Eclesiastes, Salomão, ele vai dizer que para a sepultura, aonde nós iremos, não há obra a ser feita. A Bíblia diz que está ordenado o homem morrer uma só vez. Passando disso, o juízo, ou seja, desceu a sepultura, querido, acabou. Se você tem o que consertar, é agora. Se você tem que arrumar o teu altar, é agora. Porque senão você não vai ver o reino dos céus. Às vezes eu olhando as coisas, olhando para... Quando eu falo igreja, eu falo no modo geral. Não estou falando, titulando esse ministério ou outro. Eu falo de num todo. Às vezes a gente olha as coisas que estão acontecendo e pensa assim: como que as coisas estão bagunçadas? Eu orando, eu falando com Deus, eu falei: Senhor, como que a igreja está bagunçada? Tanta coisa acontecendo. O Espírito Santo bradou no meu coração, falou: não tem nada bagunçado. Porque quem é o dono da igreja não perdeu o controle. O Senhor falou assim: no tempo oportuno eu vou colocar cada coisa no seu devido lugar. As coisas só ficam bagunçadas quando o dono da obra perde o controle. Mas a Bíblia diz que ele não perde o controle. Eu estudando essa palavra, eu comecei a ler quando o Senhor se manifesta para João. Agora ele não mais em carne, mas como o cordeiro que estava morto e reviveu. A Bíblia diz que João, na ilha de Patmos, ele diz assim: em espírito eu fui elevado. Ou seja, em espírito eu subi aos céus. E o Senhor começou a me mostrar algumas coisas e dizer assim: João, escreve no livro tudo o que eu vou te mostrar. E Jesus vai começar a falar a respeito dele. Jesus vai começar a dizer assim: João, eu sou a testemunha fiel. Estive morto, mas agora estou vivo. E a Bíblia diz que João se virou para olhar aquele que falava com ele. E quando ele olhou, ele disse assim que ele viu um homem que estava vestido de branco. No seu peito tinha um cinto
cinturão de ouro, e a Bíblia diz que os seus cabelos eram brancos como a neve, na sua mão estava 7 estrelas, e a Bíblia diz que tinha 7 candeeiros, e ele andava no meio dos 7 catiçais de ouro. E aí ele vai dizer: João, ei, as 7 estrelas são os 7 líderes da igreja. Ele está dizendo, e quando eu falo o número 7, principalmente aqui na tipologia de Apocalipse, o número 7 representa a totalidade. Jesus não está só ministrando as 7 igrejas da Ásia, ele está falando para toda a igreja da terra. Ele está dizendo não só no tempo presente. João está profetizando para o tempo presente, mas também está profetizando para nós. Quando ele diz, eu tenho na minha mão as 7 estrelas, ele está dizendo, a liderança da igreja está nas minhas mãos. A liderança da igreja está sobre o meu domínio. Quando ele diz assim, eu sou aquele que passeia no meio dos 7 catiçais de ouro, ele está dizendo, eu sou aquele que passeia no meio da igreja. Ele está dizendo, ei João, eu entro na igreja, eu passeio na igreja, não tem nada bagunçado não, querido. Ele está dizendo, ei, eu continuo caminhando no meio dos meus, e a liderança, tanto para bom quanto para ruim, está nas minhas mãos. Não tem nada bagunçado aqui não. Ele diz, João, eu tenho as 7 estrelas. Ele está dizendo, toda a liderança espiritual está sobre a minha mão. Eu estou no controle. Aí ele vai dizer assim, e eu passeio no meio da igreja. Aí lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, o versículo 9, o texto vai dizer, e quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam por sobre a terra. Sabe o que ele está dizendo? Eu passeio no meio da igreja, mas os meus olhos passeiam sobre a terra. Ele está dizendo, andar eu ando no meio da igreja, mas os meus olhos entram em lugares que você não imagina. Ei querido, eu vou falar um negócio que é verdade. Tem gente pensando, eu não vou contar para o pastor, a igreja não sabe. Ele está dizendo, ei, passear eu passeio pela igreja, mas os meus olhos entram em todos os lugares. Os olhos do Senhor, ele visita quarto de motel. Os olhos do Senhor visita gabinete de pastores. Ele está dizendo, passear eu passeio na igreja, mas os meus olhos, ele contempla os bons e os maus. Nada foge ao controle das mãos de Deus. Ele visita. O Senhor começou a ministrar o meu coração, falou, Larissa, passear eu passeio na igreja, mas os meus olhos visitam quartos escondidos. Querido, Deus, ele está vendo tudo. Ele fala, João, escreve que eu sou aquele que passeio no meio da igreja. Aí ele vai dizer, continua escrevendo, João. João, escreve o que? Escreve, eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é, eu conheço o teu caráter. Ele diz, João, escreve aí que eu sou aquele que sonda mente e coração. Tem alguém pensando, querido, que está passando desapercebido. Tem alguém pensando, querido, que está fazendo o que quer e vai continuar desse jeito. Mas o Senhor está dizendo nesta noite, ei, os meus olhos estão visitando lugares, os meus olhos estão visitando pessoas, os meus olhos estão visitando altares, e no tempo oportuno, o Senhor vai passar com a sua peneira e vai separar quem é quem. É tempo de nós nos conscientizarmos, querido, que o nosso negócio é com o céu. Não é com o irmão, não é com o pastor. A salvação é individual. É cada um, querido, lutando para guardar o que recebeu. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E Ele não só sonda os lugares, como a intenção do coração e a mente. Deus, Ele sabe, Ele falou, João, escreve aí
escreve que eu sou aquele que sonda a mente e coração. E ele vai falando, volto a repetir, ele não está só dizendo para as igrejas da Ásia. Isso serve para nós nos dias de hoje. Porque em todas as cartas ele vai dizer assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos entender que ele tem a liderança nas suas mãos. A igreja é do Senhor. A igreja tem dono, querido. E o dono da igreja, ele diz: eu sou a testemunha fiel. O dono da igreja, a Bíblia diz que João via uma espada de 2 gumes saindo da boca dele. O dono da igreja ainda tem a palavra de vida, querido. O dono, a palavra está na boca dele. Ele não perdeu o controle. Quando eu questionava o Senhor, perguntando assim: Senhor, mas como que as coisas estão bagunçadas? A gente olha para um lado, vê um tratando a obra com desleixo, é outro se aproveitando da obra, é outro fazendo da obra, querido, para o seu bel prazer, para o seu proveito. E a gente vai vendo essas coisas, é outro fazendo de qualquer jeito. E eu pensando: Senhor, como que as coisas estão bagunçadas? E o Senhor diz: eis que em breve venho. Aí eu ouvi, querido, uma palavra que ficou gravada no meu coração. Eu ouvi a missionária Juliana Ornella pregando alguns meses atrás, onde ela dizia assim: para quem está preparado, ele não virá como ladrão, ele virá como esposo. Ele vai vir como ladrão para quem não está preparado. Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Ei, a igreja não está bagunçada não, porque a noiva está pronta. A noiva tem sabão do lavandeiro. A noiva adquiriu ouro puro e refinado pelo fogo. A noiva tem colírio para os olhos. A noiva tem vestes brancas. A noiva está preparada. Só que a Bíblia vai dizer que o joio cresce junto com o trigo, porque o bom semeador semeou o trigo. Mas a Bíblia diz assim que veio o inimigo e jogou o joio, e ambos cresceram junto. E veio os ceifeiros e falou para o dono da seara, dizendo assim: quer que a gente tira? E o dono disse: não, não tira não, pode deixar crescer junto, pode deixar, porque na hora da colheita, é na hora da colheita que eu vou separar. Sabe como é feito? Uma das maneiras de se fazer a separação do grão era mais ou menos assim: no tempo da colheita se colhia o joio e o trigo. Os dois eram colhidos juntos. E uma das formas era colocado na peneira. Se colocava o joio e o trigo na peneira para rastelar. Se subia no lugar mais alto aonde o vento batia, porque no momento em que o joio e o trigo era rastelado, o trigo, por ter semente, ele era firme, ele não se quebrava. O joio, por ser vazio, ele abria e ficava como palha. No momento que era rastelado, o joio começava a abrir. E quando ele abria, querido, quem estava manejando a peneira jogava para cima. Na hora que jogava para cima, o vento batia. O que era joio saía para fora da peneira. E o que era trigo, por ter peso, caía de novo. Sabe o que ele está dizendo? Ei, vai ser na hora da peneira que eu vou mostrar quem é quem. Sabe por quê, querido? É na hora da peneira. Tem gente que não aguenta o rastelar de Deus. Quem não é trigo, querido, ele começa a abrir dentro da peneira. Quem não é trigo, ele começa já, querido, a dar os sinais dentro da peneira. E na hora que joga para o alto, querido, sabe o que Deus está dizendo? Ei, não precisa se preocupar não, porque joio o vento leva. Joio, querido, ei, não precisa você tirar não. Joio o vento leva, mas o trigo permanece. Ei, ambos passam pela peneira, tanto o trigo como o joio, só que o trigo permanece. Permanece porque ele tem conteúdo, permanece porque ele tem palavra. Só vai permanecer de pé na congregação do justo quem tem conteúdo, querido, quem está firmado na palavra. Mas quem é joio, querido, o vento leva.
É aí que a gente vê e fala, rapaz, tem gente que passou pela peneira do mesmo jeito que nós passamos. Mas tem gente que o vento levou. Aí o vento leva, ele tira para fora da peneira. Aí o dono da seara, ele diz assim, agora você junta em feixes tudo que caiu para fora, porque esse vai ser queimado pelo fogo. O Senhor Jesus quem pregou esta parábola. É o Senhor Jesus quem está falando a respeito disso. Ele está falando assim, ó, vai passar pela peneira. Justo e injusto vai passar pela peneira. E só vai permanecer de pé, querido, aquele que tem a palavra firmada no teu coração, aquele que está firmado na palavra que é Cristo Jesus. É por isso que o tema vai dizer, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Porque, querido, quem não tem a presença de Deus, não vai permanecer de pé na congregação dos justos. Guarda o que tens. E nós vamos olhar. Eu não quero ir para outros personagens. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar só em João Batista e em Jesus. Nós vamos ver que João, como eu já tinha dito, o próprio Cristo dá testemunho a respeito dele. Jesus Cristo dizendo assim, João não é um homem de roupas finas. Se você quer encontrar alguém bem vestido, bem trajado, você vai para os palácios. Lá vocês vão encontrar. João não era um homem que tinha os grandes altares. João pregava no deserto. Mas a Bíblia diz que o deserto enchia para ouvir João pregar. Porque João tinha uma palavra de verdade nos seus lábios. João tinha algo, querido, que os fariseus da época não tinham. João tinha algo, a roupa não era bonita, mas ele tinha palavra, querido. Talvez a oratória não era uma das melhores, mas ele tinha palavra, querido. O que faz a diferença não é o que você tem, é o que você carrega, querido. Tem gente dizendo assim, os coaches vai dizer assim, que você é o seu resultado. Nada disso, a palavra diz que você é aquilo que você carrega, e aquilo que você está disposto, até que ponto você está disposto a lutar pelaquilo que você carrega. Jesus ele vai dizer, João não é um homem de roupas finas. João não é um caniço agitado pelo vento. Caniço agitado pelo vento era uma espécie de bambu parecendo cana, que quando o vento soprava ele ia para um lado, o vento soprava de novo, ele ia para o outro. E por ser fino, muitas das vezes, se o vento fosse forte, ele até quebrava, porque ele não tinha raiz. Jesus está dizendo, João não é esse tipo de pessoa. João não é o tipo de pregador que prega o que está na moda. João não prega o que está dando certo. João é alguém que tem uma palavra. João é alguém que recebeu do alto uma palavra. João veio à minha frente para preparar caminho. João não é alguém de roupas bonitas, não. João não é alguém que você vai encontrar nos palácios, não. Mas ele está falando, João tem algo diferente. João tem algo, querido, que ninguém tem. E João lutou pelaquilo que ele tinha. João lutou até a morte, porque a Bíblia diz que para defender o que ele tinha, a cabeça dele foi parar numa bandeja de prata. E tem gente entregando, querido, aquilo que o Senhor te deu por qualquer coisa. Tem gente trocando aquilo que tem por um prato de lentilha. Tem gente trocando aquilo que tem, querido, por uma noite qualquer em outro lugar. Tem gente trocando aquilo que tem, querido, por simplesmente paixões desse mundo. Mas João está dizendo assim, eu prego a verdade, eu ando na verdade, eu vivo a verdade, e se for preciso, eu vou morrer pela verdade, mas eu vou sustentar aquilo que eu carrego. O Senhor está dizendo, sustenta aquilo que você carrega. Aquilo que nós carregamos é mais precioso do que qualquer coisa deste mundo. Você carrega a essência do Deus vivo sobre a tua vida.
Jesus, quando ele envia os seus discípulos a pregar, ele diz assim: eu vos dou o poder para expulsar demônios, para fazer todo tipo de cura. Mas Jesus falou: mas da boca de vocês não pode faltar uma palavra. Que palavra é essa? Que o reino dos céus é acessível para todos. O próprio Jesus está dizendo assim: ó, eu te dou poder e autoridade, mas a palavra que tem que estar na tua boca é a respeito do reino dos céus. Hoje em dia é chique ser crente, né? A gente entrou num tempo em que é bonito ser crente. É bonito você pregar nas igrejas. É bonito você ter uma multidão de gente para te ouvir. As pessoas se vestem muito bem para ministrar. Eu não estou falando que isso é errado, querido. Mas eu estou dizendo, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer até que ponto você vai para sustentar aquilo que você carrega. Porque evangelho não é só roupa bonita. Evangelho não é só congresso. Evangelho não é só festividade. Evangelho Evangelho é ser lançado na prisão por falar a verdade. Ei, evangelho, querido, é morrer preso com frio, com fome, porque pregou a palavra da verdade. Evangelho é como o apóstolo Paulo, é apanhar nu em praça pública, porque dizia a verdade. Pregar o evangelho, querido, é ir para uma cruz, porque prega a verdade. Evangelho não é só glamour, evangelho é choro, evangelho é luta, evangelho não é só campanha de oração, evangelho também é sozinho, dentro do quarto, orando para aquele que te vê no secreto. Até que ponto você está disposto a se doar, a se entregar, para guardar aquilo que você carrega? O inimigo, ele não está preocupado com aquilo que você tem financeiramente. O inimigo não está preocupado com o seu poder aquisitivo. O inimigo, ele se preocupa com aquilo que você carrega. Porque se o inimigo tivesse preocupado com posição, ele teria atacado Herodes, que era o rei. Mas o inimigo estava furioso, era com um homem, querido, que vestia roupa de camelo e comia mel silvestre. O inimigo estava furioso, com um homem, querido, que não tinha muita coisa, mas tinha a palavra da verdade nos seus lábios. Aí a Bíblia vai dizer assim, que por falar a verdade, por olhar para Herodes e dizer assim: essa mulher não é tua, hein? A Bíblia diz que Herodias ficou furiosa. E um certo dia a filha de Herodias, Salomé, vai dançar na presença do rei. E o rei, a Bíblia fala assim, que encantado por ela, ele diz assim: pede o que você quiser, até metade do meu palácio eu te dou. Você vê que o inimigo é tão furioso, pastor. Aquela mulher tinha a possibilidade de mudar a vida financeira dela. Ela tinha nas mãos a oportunidade de ser uma das mulheres mais ricas da época. Mas o inimigo, querido, ele não está preocupado com o dinheiro de ninguém. O inimigo não está preocupado com a condição financeira de ninguém. Ele disse assim, usando a boca da mãe dela: eu quero a cabeça de João numa bandeja de prata. Eu não quero metade do palácio, eu não quero dinheiro, eu não quero nada, eu quero a cabeça de João Batista. E a Bíblia diz que ela pede a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E sabe o que acontece, querido? A cabeça de João rola dentro da prisão. Porque servir a Deus nem sempre, querido, é receber o favor de Deus no tempo em que você quer. Nem sempre, querido, a nossa cabeça vai ficar em cima do pescoço por fazer a vontade de Deus. Porque tem gente achando que não, Deus é comigo. E aí o parâmetro para você achar que Deus é com você é tudo dando certo. Não está dando certo, é Deus. E se eu te disser que tem um monte de coisa dando certo, que Deus não está nesse negócio? João é preso porque disse para Herodes que a esposa que ele estava não era dele. Ele é preso e ele é morto, sozinho dentro de uma prisão, porque pregou a verdade. João, esse João de Apocalipse, não é o mesmo João Batista, é outro João. Alguns chamam ele de João o evangelista.
Sabe o que ele vai dizer? Porque ele está na ilha de Pátimo? Eu, João, estou na ilha de Pátimo. Por quê? Por causa da palavra do Senhor. Porque preguei a verdade. A ilha de Pátmos, querido, o nome é até bonito, né? Mas era uma ilha onde as pessoas eram jogadas lá para morrer sozinha. Era uma ilha isolada, dizendo assim, vai ficar aí sem ninguém, vai morrer de depressão. João está dizendo assim, eu fui jogado aqui porque falei a verdade. Eu fui jogado aqui porque não neguei aquilo que eu carrego. Mas a Bíblia diz assim, que o céu vai se abrir, vai se movimentar, e o Senhor vai descer. E a Bíblia vai dizer, e na ilha de Pátmos, no lugar onde eu fui jogado para morrer, o Senhor me visitou e me levou até a eternidade. E lá no céu, João vai dizer, eu vi o cordeiro que estava morto, mas agora está vivo. Sabe o que eu quero te dizer? Servir a Deus não é fácil, mas vale a pena. Não é fácil mesmo, não é fácil ser crente, não é fácil passar pela porta estreita, mas vale a pena. Nós vemos aqui alguns irmãos chorando pela perda da nossa irmã Madalena. E a gente sente pela saudade, mas o velório de um cristão não é para ser triste. O velório de um cristão não é para ser, querido, lamento. Porque nós vemos o apóstolo Paulo dar testemunho a respeito da sua própria morte. A Bíblia vai dizer assim, que um homem, querido, que renunciou à tua vida por amor do Evangelho, um homem a qual ele vai dizer assim, ei, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, ele está dizendo, a vida que eu vivo aqui na terra, vivo para a glória daquele que me amou. Ele está dizendo, não é mais a minha vontade, é a vontade dele, não é o meu querer, é o querer dele. E ele está dizendo assim, nós vemos o apóstolo Paulo apanhar, nós vemos o apóstolo Paulo ser preso, o apóstolo Paulo, quando ele chama Timóteo para a obra do Senhor, a primeira coisa que ele faz questão de enfatizar, ele diz assim, Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Mas ele vai dizer assim, Timóteo, eu quero te falar a respeito de algo. Ele poderia falar de muita coisa, mas uma coisa que ele vai enfatizar, ele vai dizer assim, Timóteo, no ministério você vai ser abandonado. Timóteo, muitas das vezes no ministério você vai andar sozinho. Ei, mas não te preocupa não, não te preocupa, porque aquele que te chamou, ele estará contigo todos os dias da tua vida. Ei, querido, presta atenção nisso. O apóstolo Paulo fala que no julgamento dele, quando ele estava sendo julgado, a Bíblia diz assim que ele olhava ao redor e ele não achava um rosto amigo. Ele dizia, quem poderia me ajudar se levantou para me acusar. Não tinha ninguém para ajudar, não tinha ninguém para dar um consolo. O apóstolo Paulo, ele fala, mas Timóteo, vem fazer a obra do Senhor, vem chorar comigo, vem vestir a camisa do Evangelho, desperta o dom de Deus que há em ti e vem fazer a obra. Timóteo, quando você vier, traga-me meus livros e também uma capa, que você chegue antes do inverno. Olha só, querido, ele não está falando do inverno da alma não, ele está falando do frio do tempo mesmo. Ele está dizendo que você chegue aqui antes do inverno, porque está frio, eu estou preso, eu estou sozinho, traga-me os meus livros para mim ler e trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas ele está sozinho. Mas ele vai dizer assim, Timóteo, se você chegar aqui e porventura eu já tiver ido, não se preocupa, continua fazendo a obra. Sabe por quê? Ele vai dizer assim, ó, eu terminei a boa obra, eu terminei, eu entrei na guerra, eu lutei, eu venci. Aí ele vai dizer assim, Timóteo, vai fazendo a obra. Sabe por quê? Porque agora eu estou indo para a coroa que para mim está preparada. Ele está dizendo, ei, querido, a morte do cristão não é lamento, é motivo de alegria, de saber, ei, ele entrou na guerra, ele lutou, ele venceu, e agora está indo receber a coroa que para ele está preparada. Vale a pena.
Servir a Deus vale a pena. Não é fácil, mas vale a pena. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, não vai ser fácil, você vai ser abandonado. Você vai ficar sozinho muitas das vezes. Quem era para te ajudar vai te abandonar. Ele vai falar, Demas, amando o presente século, me deixou. Muita gente vai parar no meio do caminho, mas eu quero te dizer que vale a pena. E aquele que te chamou para a obra tem uma coroa preparada para cada um que vencer. Ele está dizendo, vale a pena. Guarda o que tem. O que você tem? É o que você tem que faz a diferença. Não é o que você possui, mas o que você carrega. Aquilo que o céu depositou em você. A gente às vezes usa de uma maneira um pouco errônea a respeito da parábola dos talentos. Quando a gente diz assim que um senhor saiu para viajar e chamou seus servos e entregou um talento para cada um. E a gente usa às vezes esse texto somente para ministrar a respeito de oferta. Somente para ministrar a respeito de dízimo. Mas quando na verdade o texto começa dizendo que o reino dos céus, o Senhor Jesus novamente está falando sobre a eternidade. Ele está falando que foi depositado algo sobre você e que Ele vai requerer isso de volta. E nós não estamos falando aqui de dinheiro, querido. Nós estamos falando de algo muito maior. Porque nós vemos Pedro e João subir ao templo para orar. E dinheiro eles não tinham. Quando eles se deparam com o homem paralítico, o que eles falam? Ei, dinheiro nós não temos, mas o que eu tenho. O que eles tinham? Era o que eles tinham que fez a diferença na vida daquele homem. É o que você carrega que faz a diferença na vida dos outros. É o que você carrega dentro de você. E por isso você tem que lutar para não perder isso. Porque o inimigo das nossas almas, tudo o que ele quer é arrancar de nós aquilo que nós carregamos, para fazer com que assim nós iremos perder a coroa que para nós está preparada. Eu volto a dizer que a porta, ela é estreita. E poucos são os que vão passar por ela. Poucos são. Porque poucos são os que estão dispostos a guardar o que tem. Poucos são os que estão dispostos a lutar pela eternidade. A conquistar o céu à força, como o próprio Senhor Jesus disse. É na força mesmo. É lutando para ir para o céu. E querido, para começar, quem vai ficar de fora? Os mundanos? Jesus falou, é começando pelos crentes mesmo. Porque a Bíblia diz assim, que naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu falei em outras línguas. Jesus falou assim, que apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Então quando nós falamos a respeito do céu, nós falamos que muitos vão ficar de fora, querido. E nós precisamos se conscientizar disso e começar a lutar para a gente entrar na eternidade. E começar a agarrar, querido, com unhas e dentes aquilo que nós temos, aquilo que foi entregue, para que nós não possamos perder, querido, a nossa salvação. Porque Jesus disse, vai ficar muita gente de fora. Muito crente. Querido, uma vez eu ouvi um pastor dizer assim, ó, se você chegar no céu, você vai ser surpreendido. A primeira surpresa é eu vim. A segunda é você veio. E a terceira é fulano não veio. Sabe por quê, querido? A primeira surpresa é, meu Deus, cheguei. Entrei. A segunda é, rapaz, eu jurava que você não ia vir. E a outra, eu jurava que fulano ia subir. Sabe por quê? A gente atenta para a aparência. É muito fácil se vestir de crente. É muito fácil colocar uma roupa de crente. Mas eu volto a dizer que os olhos do Senhor passeiam por sobre a terra. E Ele está dizendo, seja um crente verdadeiro. Uma das cartas Ele escreve para a igreja de Laodiceia, onde Ele vai dizer assim, eu conheço as tuas obras, e sei que você não é nem quente e nem frio, mas porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe o que é isso? O tipo de crente que gera nojo em Deus. O tipo de gente que dá nojo em Deus.
é aquele, querido, porque há mais dignidade em quem está lá fora, fazendo tudo que não presta, mas não engana ninguém, do que aquele que está aqui dentro fingindo ser o que não é. Por isso que ele diz: quem dera fosse frio, mas porque és morno, estou a ponto de vomitar-te. Aí ele vai dizer assim: ei, eu vou te dar um conselho, porque conselho, pega quem quer, ele vai dizer assim: eu vou te dar um conselho, eu aconselho que de mim compre vestes brancas, para se vestir e esconder a vergonha da tua nudez. Aí ele diz: compra também colírio para os teus olhos, para que veja. E aí ele vai dizer: também adquira de mim ouro refinado pelo fogo. Ele vai completar dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, ele está dizendo: ao que vencer, será coluna na casa do meu pai, como eu venci e me assentei à direita do trono de Deus. Ele está dizendo: ao que vencer, dali-ei do maná escondido. Ao que vencer, vai comer do fruto da árvore da vida. Ao que vencer, mas tem que vencer. Tem que entrar na batalha, tem que lutar e tem que vencer, querido. Se você achou que ir para o céu era fácil, sinto em dizer que não é. Não é fácil. Tem um estudo que diz assim, da neurociência, que fala que o cérebro humano, ele só capta os primeiros 20 minutos que ele ouve e os últimos 20. Às vezes a gente prega 1 hora, a pessoa vai pegando algumas coisas. Então, se de tudo que eu falei, fala assim: poxa, falou tanta coisa, o que você deve carregar no teu coração é que o céu foi te dado de graça. Você não precisou fazer nada. A Bíblia diz que ele se fez maldito para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você não precisou fazer nada para receber a salvação. Você recebeu de graça. Foi te dado. Eu costumo dizer que a salvação é como um passaporte, onde tem o dia e a hora do voo. Está marcado. E o céu te deu, falou: está aqui, está pago já, tá? Primeira classe, é só você estar lá no dia e na hora. Você embarcar, acabou. E o que é a nossa luta aqui? A nossa luta aqui é para não perder o passaporte, para esquecer. Tem gente que esquece. Mas esqueci, fui na casa do amigo, esqueci. Não vai entrar. Se não tiver com o passaporte, não vai entrar, querido. Já foi te dado, mas se chegar lá, esqueci. Estava saindo com a menina, perdi no bolso. Não vai entrar de jeito nenhum. Porque a Bíblia diz que hoje o Senhor intercede por nós do lado de Deus. Mas a Bíblia diz que naquele grande dia Ele se levantará como juiz. Não vai ter misericórdia, querido. Se não tiver com o passaporte na mão, não vai entrar. Mas fala: mas eu conheço o noivo. Não quero saber, cadê? Se não tiver, não entra, querido. De uma forma muito simples. Acho que o Senhor ministrou isso dessa maneira no meu coração. De uma forma muito simples. Você recebeu. Seu passaporte está carimbado pelo sangue de Jesus. É só você comparecer no dia e na hora marcada, querido. Com o passaporte na mão. A Bíblia diz assim que Jesus, Ele falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. O passaporte, querido, é você ter Jesus no teu coração. É você andar com Jesus, é você sentir a presença, é você pregar Jesus, porque Ele é a palavra. O que vai te levar ao céu é continuar caminhando com Jesus. Porque senão você vai ficar de fora. Isso pesa no meu coração. Quando o Espírito Santo falou para mim: o céu é para poucos, se apossou de mim um temor muito grande. Eu falei: Senhor, eu quero entrar no céu. Eu almejo entrar no céu. Porque a palavra diz: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta ser bem sucedido aqui e não conhecer o dono da eternidade?
para conhecer o Senhor, querido, não tem outro jeito. É dentro do quarto. Quando ele diz assim, que naquele grande dia ele vai dizer para muitos: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Esse conhecer não está relacionado ao que nós entendemos de conhecer. O nosso conhecer é muito raso. Quando a gente fala que conhece alguém, tem gente que fala assim, por exemplo, se eu dar um exemplo aqui, quem conhece o Neymar? Gente, quem conhece o Neymar? Todo mundo, né? Conhece? A Maria levantou a mão. Conhece o Neymar? Conhece, pastor, o Neymar? Conhece, né? Aí se eu te perguntar, quem é o Neymar? Jogador de futebol, jogou na seleção brasileira, só caía? Mentira. Mas você conhece. Agora se eu te disser, pastor, o Neymar gosta de dormir de luz acesa ou apagada? Eu não sei. O Neymar gosta da comida dele, o feijão por cima ou por baixo? Não sei. Agora, o pastor é casado com a pastora. Eles são casados. Se eu falar, pastor, a pastora gosta de dormir com a luz acesa ou apagada? Ele conhece. Porque conhecer, querido, é coabitar. Conhecer é morar junto. É isso que o Senhor está dizendo. Muitos conhecem Ele só pela teoria, mas nunca esteve a sós no quarto com Ele. Ele está dizendo, ei, se você quer ter intimidade comigo, entra dentro do quarto, fecha a tua porta, e aquele que ouve no secreto, Ele te vê e vai responder a tua oração. Conhecer, querido, é relação. É por isso que a igreja é tratada como noiva. Relacionamento. Conhecer é se relacionar. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu nunca tive intimidade com você. Eu nunca me relacionei com você. O casamento, ele é algo tão simbólico dentro da Bíblia. Porque uma pessoa que está casada, você pode reparar quando um casal ele tem uma afinidade, um casamento de alguns anos. Às vezes o marido ou a esposa não precisa nem falar, só de olhar você já sabe o que ele está querendo dizer. Só de olhar. Às vezes você está distante, só pelo jeito que ele olha você sabe, o negócio deu ruim. Isso é ter intimidade. Intimidade que nós vemos o profeta Elias tendo. Ele não precisou nem perguntar se era para descer, se era para fechar o céu. A Bíblia diz que ele olha e diz assim, segundo a minha palavra, não tem orvalho nem chuva sobre a terra. Você acha o quê, querido? Ele tinha tanta intimidade que ele já sabia o que Deus queria profetizar para aquela terra. A Bíblia diz que quando a mulher de Sunem vem ao seu encontro chorando, ele diz, Geazi, vai lá e pergunta para ela, o que aconteceu? Porque o céu me foi encoberto. Era um homem que tinha o céu aberto para ele. Porque quem tem intimidade com Deus tem o céu aberto. Quem tem intimidade, querido, sabe o que Deus quer, sabe o que Deus fala. É o tipo de pessoa, querido, sabe por que tem gente profetizando o que Deus não profetizou? Porque não tem intimidade. Pega aquilo que acha, fala daquilo que sabe. É por isso que quando o Senhor ele chamou Jeremias, ele diz, Jeremias, o que é que você vê? Jeremias disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele diz, viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Querido, o caminho é estreito e apertado. É fácil seguir o caminho de Deus. É só você ver o caminho mais estreito e apertado. É aquele, aí você vai reto. Você chega lá. Porque Jesus disse, o caminho, o outro, é largo e suntuoso. O caminho estreito, ele é reto e apertado. E o caminho que leva à perdição, ele é largo. E vai para um lado e vai para o outro. Sabe o que ele está dizendo dizer? É difícil. O caminho estreito é o mais difícil. O caminho para a porta da eternidade é mais difícil. Ele é mais estreito. Ele é apertado. Mas ele é contínuo. E o caminho que leva à perdição? Ele é largo. E o texto vai dizer que Jesus fala assim, e muitos vão passar por ele.
Porque o caminho largo é mais fácil. Só que se a gente quer chegar ao céu, a gente precisa ter a consciência de que Ele vem em breve. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso. Deus não trafega no nosso tempo. O nosso tempo, ele é corrido. O nosso tempo, ele passa rápido. É por isso que quando vai falar a respeito de tempo, Salomão ele vai falar a respeito do tempo terreno. Ele vai dizer, debaixo do céu há um tempo determinado para todas as coisas. Ele vai dizer que há tempo de plantar e há tempo de colher, tempo de chorar e tempo de sorrir. Salomão está falando sobre um tempo presente. Aí quando vai falar sobre o tempo de Deus, que é um tempo eterno, que foge do nosso entendimento, aí é Moisés quem vai falar, lá no Salmo 90, onde ele vai dizer assim, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, para que possamos alcançar coração sábio diante do Senhor. Ele vai dizer assim, ei, porque o tempo nosso aqui na terra, ele passa muito rápido, mas o seu tempo, 1000 dias para o Senhor, são como o dia de ontem. Ele tem a consciência de que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E quando o Senhor falou assim, eis que em breve vem, para eu terminar, eu falei, Senhor, o que o Senhor estava dizendo com isso? Porque a gente fala, em breve venho, mas já se passaram tanto tempo. Porque os últimos dias começou desde quando João Batista foi levantado. A profecia dizia assim, que nos últimos dias, o Senhor levantaria um que viria no poder e na unção de Elias. Está falando a respeito de João. Então os últimos dias se iniciou ali. João vem pregando. E quanto tempo se passou e a gente está aqui? E por isso muitos já desacreditam a respeito do céu. Porque fala, rapaz, já passou tanto tempo. Tantas gerações foram. Tantas gerações vieram. E a gente ainda não viu nada acontecer. Mas ele está dizendo, o meu tempo não é o tempo de vocês. Ele está dizendo, eis que em breve vem. Ele está dizendo, quando você menos esperar, querido, você vai ouvir o som da trombeta soar. E aí, querido, não tem choro, não tem clamor. Aí, querido, a igreja do Senhor Jesus, a Bíblia diz assim, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão, irão encontrar com o Senhor nos altos. E quem estiver vivo vai ser arrebatado, querido, e vai encontrar com o Senhor na eternidade. Então nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso. Quando ele diz, eis que em breve venho, é necessário você ficar atento ao tempo de Deus. Sabe por quê, querido? Porque às vezes você se prende no seu tempo. Salomão ele diz, há um tempo para todas as coisas. Tem gente que fica parado no tempo e não alinha o tempo dele com o tempo de Deus. Se você não alinhar o seu tempo com o tempo de Deus, você corre o risco de morrer aqui e não viver a plenitude do que Deus tem para você. É por isso que Moisés, ele sente a necessidade de orar. Porque ele vê toda uma geração morrer no deserto, tendo uma promessa sobre a vida deles. Corá, junto com os seus, tinha a promessa de herdar a terra prometida. Mas porque se levantou contra a vida de Moisés, a Bíblia diz que um buraco se abriu e todos eles foram engolidos. Se tem uma coisa que tira a crente do propósito, querido, é falar mal da vida dos outros. É triste, né? E parece simples, né? Corá falou assim, Moisés é de Deus? Só esse. Deus só fala com ele? Que negócio é esse? Deus fala com a gente também. Moisés falou, tá bom. Se Deus não é comigo, vocês tomam conta do povo aí. Agora, se Deus é comigo, Deus vai descer com justiça. A terra abriu na hora, engoliu todo mundo vivo. E todos eles saíram do Egito com uma promessa de herdar a terra prometida. Tem gente que vai morrer no deserto por causa da língua. Toma cuidado, querido. Vai morrer sem viver o cumprimento da promessa, porque fala demais. É triste isso. Toda uma geração saiu do Egito com a promessa de herdar a terra prometida. Só Josué e Calebe. Daquele povo que saiu do Egito, só Josué e Calebe que entraram na terra. Não é pouco, querido? Aí você vai brincando, achando que o céu é bagunçado. São poucos os que vão passar por essa porta. Então, querido, queira, deseje passar por essa porta. Almeje passar por essa porta. Hoje a palavra é para se conscientizar mesmo.
Aí daqui para cá, aí não tem glória e para mim também não faz diferença, porque é necessário a gente colocar a cabeça no lugar, cair em si, do mesmo jeito que o filho pródigo caiu, e levantar e entender que você precisa guardar aquilo que você tem para você não perder a eternidade. O tema não é esse? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Um resumão, para a gente ir embora, um resumão de tudo. Fica firme naquilo que Deus te deu, querido. E só assim você vai chegar à eternidade. Amém? Essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu agradeço essa rica oportunidade. Amém? As palmas louvam o Senhor.